Meu nome é Ariane Valadares Canuto, eu sou estudante de Medicina da Universidade de Franca, São Paulo, estou no segundo período. As outras autoras desse trabalho são Amanda Cristina de Oliveira e Ana Júlia Cavallari Gaudiano, ambas estudantes de Medicina também, e as orientadoras foram Ana Paula de Vieira Valdes e Adriana Valadares da Silva, professoras do curso de Fisioterapia. O título é Impacto do Isolamento Social durante a Pandemia no Declínio Cognitivo em Idosos, uma divisão narrativa. My name is Ariane Valadares Canuto. I'm a medicine student at the University of Franca, São Paulo. I'm on the second semester. The other authors of this work are Amanda Cristina de Oliveira and Ana Júlia Cavallari Gaudiano, also medicine students. The guidance counselors are Ana Paula Oliveira Borges and Adriana Valadares da Silva. The title is Impact of Social Isolation on the Elderly Cognitive Decline During Pandemics, a Narrative Review. Para introduzir, cognição é o conjunto de capacidades mentais superiores e seus domínios. Então, são habilidades intelectuais que são essenciais no desempenho de atividades diárias do idoso e no aprendizado. Declínio cognitivo, então, seria o comprometimento dessas funções mentais superiores, impedindo ou afetando essas atividades do idoso. Essa condição é muito frequente na prática geriátrica. Segundo Padalha e colaboradores, 15 a 20% dos idosos acima de 65 anos possuem esse declínio cognitivo leve, e por ser muito frequente, foi adicionada como um dos 7 Is da geriatria, que são essas funções que mais aparecem na prática geriátrica, e são eles incapacidade cognitiva e comunicativa, estabilidade postural, imobilidade, incontinência urinária e expectoriana e insuficiência familiar. Para avaliar esse declínio cognitivo, é usado principalmente o mini-exame de estado mental chamado de MEM, que é uma escala de avaliação cognitiva em que são feitas perguntas, né, para os idosos, são feitas atividades ali de desenho, de tudo para avaliar mesmo essa avaliação cognitiva, né, esse estado cognitivo desse idoso. E é o principal diagnóstico para demência, que é um declínio cognitivo de estado geral, que afeta também a personalidade desse idoso. Entrando no cenário mundial atual, a pandemia de Covid-19 surgiu na cidade de Wuhan, na China, no fim de 2019, surgiu como um surto de pneumonia, e ao avaliar o genoma causador, foi identificado que era um coronavírus da família de SARS-CoV. Pela alta patogênese, né, dessa doença, ela foi chamada de Síndrome Respiratória Severa por SARS-CoV-2. Essa elevada infectividade gera uma alta disseminação, o que acabou gerando de um surto uma pandemia mundial. A OMS, então, teve que tomar iniciativas, e as intervenções foram intervenções higiênicas, então entra lavagem de mãos e uso de álcool em gel, intervenções ambientais, como limpeza local, e intervenções da comunidade, que é o isolamento social. E esse isolamento acabou gerando em todos uma sensação de solidão, uma irritabilidade muito alta, tristeza e medo de tudo que estava acontecendo. Os idosos, no meio dessa pandemia, principalmente com o declínio cognitivo, tiveram a perda dessas relações sociais e dessas atividades em grupo, que são muito importantes para o envolvimento ali das capacidades mentais. Com isso, ocorreu um impacto negativo nos aspectos cognitivos, nutricionais e funcionais para esses idosos. O objetivo desse estudo foi buscar na literatura médica artigos que evidenciariam a relação entre o isolamento e o impacto dele no declínio cognitivo nesses idosos. A metodologia foi uma revisão narrativa de literatura. As buscas foram realizadas entre 13 e 17 de outubro de 2021 e foram utilizadas duas plataformas de periódicos científicos, a Biblioteca Virtual de Saúde e a PubMed. Como descritores foram utilizados idoso and declínio cognitivo and isolamento and pandemia. Os critérios de inclusão foram artigos publicados de 2020 a 2021, podiam ser em português e em inglês, com texto completo e gratuito disponível, que abordassem de modo associado ali a faixa etária, o período pandêmico e a diminuição da cognição. A faixa etária, no caso, seriam os idosos acima de 60 anos. Os critérios de exclusão foram artigos, né, que contemplavam de maneira isolada esses marcadores e que analisavam outras faixas etárias sem ser idosos ou analisavam apenas alterações do estado mental e dificuldades do isolamento. Bom, como resultado, foram identificados 30 artigos, sendo PubMed 23 e BVS 7.
Após aplicar os critérios de exclusão e inclusão, 7 foram selecionados para serem lidos na íntegra e apresentavam os escritores já citados. Não foram encontrados nenhum resultado em português, somente em inglês, pois ainda tem muito poucos trabalhos sobre esse assunto. É muito recente. O primeiro artigo foi de Ryle e colaboradores. O objetivo deles era revisar a narrativa mesmo com informações do envolvimento do Covid-19 no sistema nervoso e propor estratégias para os médicos, pacientes que estão ali relacionados ao declínio cognitivo. A metodologia foi selecionar 92 publicações da PubMed, Scopus, ScienceDirect e Google Scholar e utilizaram tanto relato de casos quanto ensaio clínico, estudos de corte e revisões. Como resultado, eles propuseram várias estratégias para promover uma vida saudável em pessoas que têm demência e os cuidadores também durante a pandemia. Esse estudo também avaliou a prevenção de infecções ali e os cuidados do manejo das pessoas que têm demência nos atendimentos ali durante o Covid. E ele afirma também que no futuro vão ser necessários estudos de cortes para examinar mais estratégias eficazes contra o declínio cognitivo. O segundo artigo foi de Rodrigues e colaboradores, que tiveram como objetivo comparar entre idosos residentes de lares de idosos o estado tanto funcional quanto cognitivo e nutricional antes e depois da primeira onda de Covid. A metodologia foi avaliar, em um espaço de 2 meses, maio e junho do ano de 2020, idosos de 4 lares de idosos distintos. Foi realizada vários estudos, analisando variáveis funcionais, cognitivas e nutricionais, e os residentes que obtiveram resultado ali foram tanto os residentes que já pegaram Covid e os que ainda não tinham apresentado tal condição. Os resultados foram que foi sim observado um declínio funcional, cognitivo e nutricional significativo em idosos institucionalizados após a primeira onda de Covid. E esse resultado provavelmente foi sim causado pelo isolamento, porque não foram encontradas diferença entre os pacientes que já haviam apresentado a doença e os pacientes que ainda não haviam apresentado essa síndrome respiratória. Então, existe sim, e são necessárias intervenções durante o período de pandemia mesmo para esse declínio cognitivo, e isso deve ser considerado. O outro artigo foi de Ingram e colaboradores. O objetivo foi mostrar o resultado das restrições do Covid no declínio cognitivo também, e como a metodologia, eles selecionaram pessoas que ficaram em isolamento mesmo e, claro, obtiveram o perfil de cada um deles para considerar nos resultados. Os resultados, então, foram que as condições de vida no isolamento estão, sim, relacionadas a um declínio cognitivo. E as restrições contínuas do contato são muito prejudiciais para a função cognitiva. O artigo de Talbot e colaboradores teve como objetivo entender o impacto da pandemia na vida das pessoas com demências, relacionando na rapidez do agravamento dessa condição. A metodologia foi o recrutamento de pacientes ali que apresentavam demência e coletaram informações de cada um. Foram feitas perguntas relacionadas com experiências, desafios e o enfrentamento mesmo, tanto no isolamento quanto no final do isolamento ali, com a volta ali do convívio social com as suas restrições. Os resultados foi que a pandemia acelerou o efeito de Tim-Ward, que é o quê, né? Esse modo das pessoas de demência verem o mundo como um mundo menor, o mundo está diminuído ali. Então, elas tiveram uma percepção diferente de mundo. E, ao longo do isolamento, além, né, da piora do declínio cognitivo, eles apresentaram perda de confiança e ficaram ansiosos. Segundo Barguila et al., os objetivos, né, desse artigo foi caracterizar a relação entre as medidas de isolamento e as alterações cognitivas no idosos que já apresentavam um declínio cognitivo leve. Foram reunidas as características analisadas de idosos no período anterior e depois, né, da pandemia. Os materiais que foram utilizados foram um questionário por meio telefônico. Também foi utilizada a escala de análise do estado global e avaliações neuropsiquiátricas. Os resultados foram que 60 pacientes, a maioria eram mulheres, e tiveram alterações. As mais prevalentes foram doença de Alzheimer e comprometimento cognitivo leve. E
esses resultados se mostraram mais fortes, mais intensos em pacientes que abandonaram as atividades diárias anteriores de forma total. O artigo de Noguchi e colaboradores teve como objetivo analisar como o isolamento social se associa com esse declínio cognitivo em idosos na pandemia. A metodologia foi separar os participantes em 4 grupos, sendo os grupos permaneceu no isolado, isolado de no isolamento de isolamento e isolamento consistente, e foram feitas análises cognitivas pela escala de desempenho cognitivo. E o nível 2 era estabelecido como deficiência de cognição. Os resultados foram que foram analisados 955 idosos, a média de idade era de 79,6 anos, quase 80 ali, né? E a maioria deles eram mulheres. Os grupos com elevado comprometimento cognitivo estavam entre os de isolamento consistente, isolado não de isolamento e permaneceu isolado. O outro artigo de Padalha e colaboradores demonstra, a partir de um relato de caso, que os declínios cognitivos podem estar associados às restrições da pandemia. Foram utilizados testes de atividade diária, identificação de alterações cognitivas, tudo por meio telefônico durante 6 meses no indivíduo ali analisado. Os resultados foram que o idoso com deficiência cognitiva leve já piorou mediante as implicações que o isolamento lhe impôs. Assim como ele, o estudo caracterizou pioras ali dos quadros tanto de depressão quanto também de ansiedade. Como conclusão, o isolamento social resultante dessa pandemia acarreta, sim, consequências na saúde da população, e uma delas é a influência negativa no declínio cognitivo, aumentando a incidência e o agravamento de tal condição. Então, isso deve, sim, ser considerado ao planejar medidas de isolamento, e também deve ser considerado sempre pensando em estratégias de intervenção para melhora, para tratamento desse declínio cognitivo, para controle desse declínio. Essas são as referências do trabalho. Muito obrigada pela atenção. Foi um prazer estar aqui.